No play. Estamos ao vivo. Oi, gente. Estamos ao vivo. Aqui é a Thaís, eu já estou com o Gabriel. Nessa live infame que vamos falar de Max Emilian Verstappen. A gente ama ele, né? Infelizmente, assim, ele teve que nascer. Brincadeiras. Mas a gente está aqui para falar sobre o Max Verstappen, que a gente aproveitou, na verdade, essa pauta de ser a corrida da Holanda, né, esse final de semana, que finalmente voltou a Fórmula 1. Graças a Deus. Aproveitando essa pauta para falar sobre esse piloto, né, sobre um pouquinho de quem é ele, porque ele está a poucos centímetros de ganhar o terceiro campeonato, né? 2,5. Infelizmente, não vai ter jeito. A gente vai ter que se contentar com o terceiro asterisco, né? Uhum. Mas tudo bem. Bom, gente, nossa pauta ficou enorme hoje, porque a gente tem muita coisa para falar do holandês. Eu só imagino a pauta do Lewis Hamilton, quantas páginas vai ter de coisa escrita. Mas hoje a gente vai falar do cara de tilápia. Não gostam que a gente chame ele assim, mas é um apelido carinhoso, vamos dizer assim. Bom, Max Emilian Verstappen, eu achava que o nome dele era Max Emilian tudo junto. Você sabia que era separado? Não, eu sabia. Tipo Maximilian, né? É Max Emilian. Eu achei muito estranho, mas não sei se é uma coisa normal dos belgas, dos holandeses. Bom, ele corre pela bandeira da Holanda, mas nasceu em Hasselt, na Bélgica, em 30 de setembro de 1997. Então, eu e Max Verstappen temos a mesma idade, mas eu sou mais velha. E é uma pessoa mais legal também. Muito obrigada. Não é difícil, né? Bom, os pais do Max Verstappen competiram profissionalmente no automobilismo. O Jos correu 8 temporadas, temporadas de muita coisa, né? Muita. E ele não conseguiu nada de expressivo, né? Tudo bem que ele correu com nomes importantes, né? Mas não chega nem perto do filho, né? Igual você falou, assim, competir é uma palavra muito forte pro Josh Verstappen. Sim. E ele correu pela Benetton, né? Então, tipo, você pensa que talvez ele tivesse alguma coisa, algum talento, mas ele se mostrou meio nada, assim, né? Se o Jos Verstappen incorporasse o piloto da Fórmula 1 da época do filho dele, provavelmente ele seria o Nikita Mazepin. Ou Latifi. É que o Latifi, pelo menos, ele se toca, né? Ele vai, larguei, vou estudar agora, vou fazer ADM, vou fazer. Eu não sei só não sei se ele tá fazendo híbrido, EAD ou presencial, mas provavelmente deve ser presencial, porque ele tem dinheiro para pagar a mensalidade mais cara. E o Jos também tem a coisa ali de prisão que o Mazepin também tem, né? Então, talvez a sua comparação seja melhor mesmo. A gente vai falar um pouco desses supostos crimes do Jos Verstappen mais para baixo. Mas a mãe do Max, a Sophie Marie Kumpen, ela também vem de uma família de automobilistas, de pilotos. O avô dela corria, o primo dela também corria, então é uma... E dizem que ela era melhor que o Jos, né? Mas a Fórmula 1 não dá espaço para mulheres, então seria só especulação ela estar na Fórmula 1. Deste casamento surgiu Max Verstappen e a Victoria Verstappen, mas os seus pais se separaram quando eles eram bem novinhos, e aí a Victoria ficou morando com a mãe e o Max ficou morando com o pai, tipo Operação Cupido, que as gêmeas se separam. É mais ou menos isso. E a gente consegue dizer, é muito difícil falar da vida particular de alguém, principalmente de alguém que é de uma cultura completamente diferente da nossa. Mas chega até a ser peculiar ver como essa divisão aconteceu, né? Normalmente,
até por uma questão de saber cuidar melhor com o universo machista que a gente vive. Não que o homem também sabe cuidar de criança, né? Não faz mais do que sua obrigação. Mas eu não me arriscaria a dizer que essa decisão involuntária do Max, né? Que na verdade são os pais que tomam essa decisão pelo filho. Para a pessoa, talvez tenha se para a pessoa Max Verstappen talvez tenha se saído bem pior com o resultado que ele de hoje em dia. Eu tenho minha teoria, por que ele foi morar com o pai dele. Como a gente vai ver, e já falou, o Joss, ele não era um bom piloto de Fórmula 1, basicamente, né? E eu acho que ele é aquele tipo de pai que coloca todos os seus sonhos fracassados no filho. E aí ele acabou fazendo isso no Verstappen, e a sorte dele é que o Verstappen é muito talentoso, e ele superou o pai. Mas eu acho que infelizmente é isso. Ele puxou para a mãe, né? Nesse caso, o talento. A gente já sabe de onde veio o DNA. Com certeza. Bom, pelo lado do pai, ele tem mais 3 meio-irmãos, uma menina do casamento do meio e mais um casal desse casamento que o Jos Verstappen está agora. Mas é importante dizer que há muita especulação entre a relação entre o Max e o Jos, e a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Mas o pai do Max já foi preso algumas vezes e foi declarado culpado por ameaçar e descumprir uma ordem de restrição a favor da mãe do Max depois que eles se separaram. Mas o caso mais assustador, eu acho, foi em 2012, quando o Jos atropelou sua então namorada Kelly Van Der Waal. Ele fugiu da cena, ela teve uns ferimentos um pouco sérios, assim, e foi preso por tentativa de homicídio. As acusações foram retiradas e eles se casaram 2 anos depois, tendo essa filha do meio que a gente fala, que a gente comentou. E é difícil. Essa é muito bizarra. Né? Isso é muito bizarro. Tentei te matar e depois casei com você. É foda, né? Claramente estava num relacionamento muito abusivo e eu acho que o pai do Max, ele só tem relacionamentos abusivos com os filhos, com as esposas, as namoradas. Fica até uma questão, assim, tipo, de pensar em como a gente é criado socialmente, né? Tipo assim, indo pro lado mais pessoal, e não diminuindo o fator da culpa, porque o Joss é escroto, mas o Joss é escroto por quais motivos ele ser escroto, sabe? Tipo, eu acho uma questão muito de psicanálise, de psiquiatra e também de judicial, de juiz, polícia, porque, olha só, talvez também tenha tido um crescimento muito sadio, muito saudável dentro de casa, né? Sim. E ele não enfrentou repercussão de nenhuma das acusações dele, praticamente, né? Porque quando ele ameaçou e cumpriu a ordem de restrição da mãe do Max, ele ficou preso 3 meses, eu acho, pagou uma tax e foi solto. Então, é importante a gente também falar que os movimentos feministas, eles são diferentes em cada país, né? A gente só foi conseguir tirar aquele crime de honra aqui do Brasil, acho que nos anos 80, que justificava o marido matar a esposa pela honra dele. Então, eu acho complicado, né? Colocar a culpa nela, porque com certeza a culpa não é dela, é uma culpa das pessoas ficarem falando, não, você precisa ficar com ele, porque é difícil, é complicado, né? Mas, como a gente falou, ele não teve consequências dos atos. Então, é muito fácil para ele continuar fazendo a mesma coisa todo momento, infelizmente. Bom, seguindo, a gente já viu algumas falas do quase tricampeão Max Verstappen falando sobre o seu pai. E não sei, Gabriel, se você lembra dessa entrevista, mas tem uma entrevista que tá o Max e o Daniel Ricciardo, eu acho que 2017, que eles estão conversando tal, de
acho que de briga, alguma coisa assim, e aí o Max falou assim, meu pai atropelou um mecânico. Bateu num mecânico, tipo assim, você vê a cara do Daniel Ricardo, tipo, que porra é essa? E o Max assim, tipo, é dia a dia, é rotineiro meu pai ser um maluco. Então... Não, tem também, você vê, né, quando um ambiente de violência faz com que a pessoa acredite que aquilo é uma normalidade, né? Tipo, tanto a Sim. reação do Ricardo como a reação do Max diz muito sobre coisas que são normais, realmente normais, e coisas que não são normais, né? E isso é um traço até da personalidade, assim, obviamente a gente não é como é? Ai, desculpa. Analista, nem nada do tipo. Psicanalista, analista, psicólogo, nem nada do tipo. Mas isso explica muito das relações do Max sobre o que ele é e como ele era muito afobado no começo de carreira também, né? Em alguns momentos ali na Fórmula 1, apesar de sempre correr muito bem. E hoje ele está com, só para título de curiosidade, 175 GPs disputados e são 43 vitórias. Então, assim, não, 45 vitórias. É Disfarce. quase 50%, né? Então, quase 50%. Então, e no começo, assim, tudo bem que o carro da Red Bull evoluiu bastante durante os anos, mas você via que ele tinha um afobamento, um tipo de violência, tipo, direção agressiva, mesmo que numa parte é positiva com o piloto, outra parte nem tanto, mas que acaba trazendo todos esses traços de quem é essa pessoa, Max Verstappen, assim, de Sim. forma muito superficial, obviamente. E até curioso porque o próprio Max já comentou da relação, assim, com o pai, de ser uma relação mais distante mesmo, né? Sim. Falam no. A gente já ouviu falar muito, assim, que na época do primeiro título, quando estava bem pau a pau Lewis e Max, proibiram o Jos Verstappen de tá no paddock, porque era uma coisa que criava muita ansiedade no Max. E assim, não conhecendo ele, mas sabendo do que o Jos Verstappen é capaz, a gente entende Uhum. o porquê da ansiedade, né? Infelizmente. O que deve Assim, a ter minha opinião. causado de Desculpa, pode falar. comentários. Não, o que deve ter causado, por exemplo, ele é muito melhor que o pai em diversas questões, e principalmente como piloto. Então você imagina Sim, ouvir pitacos de alguém que só porque acha que é seu pai, acha que tem o direito de ter uma autoridade sobre o seu trabalho e sobre o que você deve fazer. Principalmente quando você é muito melhor do que o seu pai na profissão que os dois exerceram. Então, sim. é complicado. O Jos Verstappen vai ser lembrado por ser o pai Do do Max campeão Verstappen. Max Verstappen. Ele não Uhum. vai ser lembrado por ter corrido na Fórmula 1. Minha mãe nem lembrava dele correndo na Fórmula 1. Minha mãe assistia muito corrida, então, tipo, acho que já diz bastante, né? Uhum. Bom, eu acho que em relação ao pai é isso. Eu acho uma situação muito triste, assim. Mas eu não acompanho o Verstappen no Instagram, mas pelas coisas que eu vejo, assim, ele não posta muita coisa com o pai, não posta muita coisa da família. A irmã dele posta mais coisas, posta bastante coisa com a mãe. Então, é difícil, né? Eu acho que Uhum. uma coisa que eu queria fazer a pontuação, assim, é que a gente não gosta do Verstappen. Uhum. Eu acho que isso é claro em todos os episódios, né? Tipo, nem eu, nem o Gabriel, nem o, nem o Diego. Eu A acho gente que, é muito. acho que o Diego não desgosta igual a gente. A gente só tem É, aquela. Tipo assim, eu não gosto dele, mas nada, tipo, pessoal. Acho que o entorno do Verstappen me faz desgostar mais dele do que o que é o piloto na pista, sabe? Acho que não tem como desconectar uma coisa da outra. sim. Então, por causa dos fatores externos dele, tem essa antipatia um pouquinho, assim. Mas eu não vou. E nem você vai vir aqui e falar assim, nossa, só ganha por causa do carro. Que obviamente isso não Não, existe, sabe? Ele ganha porque ele é muito bom, ele é muito, desculpa a palavra, muito foda, muito bom mesmo. Então, é isso, né? eu concordo. É,
É aquele ditado, né? Diz-me com quem andas que direi quem és. E assim, ele é Uhum. praticamente casado com a filha do Piquet, e a gente sabe quem é Nelson Piquet, quem é Nelson Piquet Jr., nós conhecemos a história. E caiu no ostracismo, um campeão de Fórmula 1 caindo no ostracismo pelas suas opiniões racistas, homofóbicas, misóginas. E, infelizmente, ele também é cercado por esse tipo de pessoa na RBR, porque a gente já escutou quantas besteiras o Horner falando, o Helmut Marko, e eu não acho assim que necessariamente signifique que o Max seja uma pessoa ruim, porque ele trabalha na RBR, porque o Vettel é uma pessoa muito boa e trabalhou na RBR por anos e tem um ótimo relacionamento com o Marco e com o Horner, mas é difícil, né? Eu acho que o Drive to Survive também fez o papel dele em pintar o Max como um vilão, mas é importante a Uhum. gente entender que todos os campeões têm seu lado ruim. O Hamilton, no Você. seu auge, também era muito competitivo e às vezes passava dos limites. E tudo bem, É, isso não significa que seja uma pessoa ruim, né? o Senna jogou o Prost para fora da pista para ser campeão mundial. Então, né? Eu acho que antes do Max, a epítome do piloto malvado era o Michael Schumacher, né? Que Uhum. todo mundo falava, porque o Schumacher isso, porque o Schumacher aquilo. Mas, querendo ou não, para você ser competitivo, você precisa não ser desleal, mas assim, ser competitivo ao máximo, né? Então, Uhum. não falando que existem vilões e heróis, porque eu e o Gabriel, a gente ama muito o Lewis, mas isso não significa que ele seja uma pessoa perfeita. E nem o Verstappen seja a pior pessoa do mundo. Por mais que a gente goste dessa dualidade, tem pessoas piores e tem pessoas melhores e tá tudo bem. Vamos falar de performance agora, né? De Max Verstappen. É. Em 2003, Uhum. ele já corria de kart na Bélgica. Em 2005, participou do seu primeiro campeonato, o Belgian Championship Mini, onde ele ganhou todas as 21 corridas. É É assustador, bizarro esse né? número, né? É assustador. Mostra porque ele saiu da Fórmula 3 e foi pra Fórmula 1 num piscar de olhos também, né? Tipo, Sim. o primeiro desempenho dele é assustador, como a gente fala, né? Ele é um piloto fantástico. Dentro do carro ele é fantástico. Sim. Já tem gente que começa a considerar ele entre os melhores pilotos da história. Não acho que é uma conversa que tá muito longe de acontecer pelo desempenho dele, porque ele tá naquela fase que a gente já viu bastante. A gente já viu momentos da Fórmula 1 assim. Foi Senna, foi Schumacher, foi Hamilton e agora é Max Verstappen. O cara ele não erra nada. Ele, Sim. então, tipo, são números bizarros que, por exemplo, a gente falou ali um pouquinho antes sobre 45 vitórias em 175 corridas que ele tem. Ele tem 89 pódios. Ele é um cara com 25 anos. Ele tem mais. A porcentagem dele de pódios e corridas é mais de 50%. É bizarro isso. Bizarro, bizarrésimo. Assim. São números estratosféricos, assim, e não sei até que ponto tá os recordes, não me atentei a ver os recordes de Max Verstappen, mas não tem o que discutir, né? Acaba que ele. São novas gerações, né? E ele é muito bom, não dá para negar isso. Ter um Uhum. carro bom ajuda, mas nenhum campeão foi campeão com carro merda, né? Então, em 2014 ele participou da Florida Winter Series, que é razoavelmente grande assim no circuito, e depois assinou com a Van Amersfoort, não sei falar o nome dessa escuderia, na Fórmula 3. E, como a maioria sabe, nessas competições, os maiores adversários de Max Verstappen era George Russell e o Charles Leclerc, que rendeu aquele meme que até hoje Max Verstappen cita nas suas entrevistas do Charles falando "It was just an incident". E o Max citou, acho que na última corrida, na última
no último treino, então acabou que virou um marco, assim, na história deles, né? Uhum. Mas os três meio que subiram juntos. O George demorou um pouco mais para conseguir um carro melhor, mas Charles e Verstappen tiveram bons embates no ano passado, né? Então. Nos últimos, Sim. acho que dá para dizer, nos últimos 3 ou 4 anos, assim, a gente fica. 3 não, né? A gente. 4 ou 5 anos, a gente ficava muito na sensação de quem seria o piloto que. Qual dos dois iria. Tipo assim, a gente meio que tava na ideia. Os dois mais promissores são eles dois. O Russell tava esquecido Na na fila Williams. do pão. Tava na Williams, então não tinha como considerar. E a gente tava vendo assim, ok, qual desses daqui vai ser o cara que vai ganhar Gasly primeiro? também, né? Uhum. É que o Gasly eu acho que é outro nível também. O que também justifica, por exemplo, o Max Verstappen subir tão cedo, ir para a Red Bull depois da saída do Kvyat e terminar só 30 pontos atrás do Ricardo na primeira temporada. E também outro ponto que é a Ferrari fazer um contrato longuíssimo com o Charles, né? Sim. São as promessas, né? Eu acho que talvez se o Charles tivesse um carro mais confiável e uma equipe mais confiável, é a história de sempre, né? Ele conseguiria bater ali de frente com o Max, como bateu ano passado, mas é difícil quando você não tem a estrutura de uma equipe. E a gente tá falando da Ferrari, né? Isso que é mais Uhum. assustador. Bom, em 2014, no GP do Japão, ele substituiu o Verne nas sessões de treino e em 2015 conseguiu um lugar no Toro Rosso com 17 anos e 3 dias. Ele foi o piloto mais novo a participar de um final de semana da categoria. Em 2015, eu não lembrava, mas ele teve a parceria com o Carlos Sainz na Toro Rosso. Até tinha esquecido que o Sainz era da RBR. E juntos os dois fizeram 67 pontos para a equipe. Max pontuou 49 e o Carlos 18. Os dois estavam em seu ano de estreia e a gente já viu o abismo que seria Que já tinha, entre né? Max Verstappen e os outros rookies. A melhor colocação do Max foi um quarto na Hungria e nos Estados Unidos com aquele carro que era razoável, né, da Toro Rosso. E enquanto o Carlos foi apenas o sétimo também nos Estados Unidos. Nesse ano, o Max ganhou o Rookie of the Year da FIA e algumas outras premiações, tipo Personalidade do Ano. Bem interessante o começo do Verstappen na Fórmula 1, né? Já Uhum. em 2016... Ai, desculpa, pode falar. Não, eu só ia falar dos recordes do Max, que eu procurei aqui. Piloto mais jovem a correr na Fórmula 1, no GP da Austrália em 2015, 17 anos, 166 dias. Piloto mais jovem a marcar pontos. Piloto mais jovem a vencer uma prova, que foi logo na estreia dele, que ele veio GP de Barcelona. Piloto mais jovem a conquistar um pódio, mais jovem a liderar uma volta, mais jovem a fazer a volta mais rápida, mais jovem a fazer o Grande Chelem, que foi com 23 anos. Para quem não sabe, o Grande Chelem é quando você faz tudo perfeito no final de semana. Você chega em primeiro, você faz a volta mais rápida, você Tem a ganha a corrida, pole. obviamente, ganha pole. Então, quando o piloto consegue fazer tudo isso em um final de semana, ele ganha esse prêmio, que não é um prêmio, assim, é um nome dado, né, uma premiação moral, assim, que se chama Grande Chelem, para quem é esse piloto. Ele também tem um recorde de mais voltas conquistadas em uma temporada, que foi mais pódios conquistados, olha só, mais voltas, nada a ver. Em uma temporada, mais vitórias em uma temporada, que é essa, 2023 com 15, 2020, que ele vai passar, na verdade, né? Ele vai Esse é passar. 2022, mas nessa ele vai passar com certeza. E o piloto que fez mais pontos em uma temporada. Tudo bem que aqui a gente tem uma questão muito de calendário de Fórmula 1, de mudança de regulamento Sim. também. Então, antigamente você marcava menos pontos e tinha menos corridas. Então, passou também a ter temporadas que você tinha o mesmo número de corridas que antigamente, só que marcava mais pontos. Então, essa questão de marca não é algo fixo na Fórmula 1, né? Não é que nem o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos desde 2003, por exemplo.
o que antes de 2003 era um campeonato de misto, né? Campeonato de mata-mata e depois um campeonato também de pontos corridos. Então, são vários recortes que a gente vê o porquê esse talento saiu da Fórmula 3 e caiu num carro de Fórmula 1 tão cedo, né? Sim, com certeza. Ele era já a menina dos olhos da RBR. E pensar que ele podia estar correndo com o Lewis, né? Porque ele recusou a Mercedes em 2015 e aceitou a RBR e está fazendo história na RBR, né? Acho que talvez tenha sido uma decisão acertada, que apesar dos pesares, ele viveria na sombra do Hamilton na Mercedes. Em 2016, temos o ano mais maluco. Assim, a RBR, ela tem as suas... Já aconteceu outras vezes, né? Dessa dança das cadeiras, mas 2016 é o ponto aqui que importa pra gente. O Max e o Carlos começaram juntos na Toro Rosso, mas após 4 corridas, Kvyat desceu para Toro Rosso e o Max assumiu o lugar na RBR para nunca mais sair. Aí começa a história, né? Como o Gabriel falou, ele ganhou a sua corrida de estreia na Red Bull no GP de Barcelona. Teve aquelas batidas lá entre as Mercedes, mas o que importa é Max Verstappen ganhou, justificando a troca do piloto. E ele ainda conseguiu 4 segundos lugares na temporada, fazendo um total de 204 pontos. Enquanto Kvyat amargou 25. É surreal, né? Tipo... E ele ainda rouba a namorada do Kvyat. Não sei se Sim. foi no mesmo ano, no ano seguinte, mas... Não sei, também não lembro, mas curioso esse fato. Ou pelo menos ela escolheu quem era melhor para ela, então isso também está na conta. Mas além desses fatos extremamente, outros dados extremamente importantes e pesados do Max, eu fui buscar aqui os piores dados do Max, não no sentido de corrida mesmo. Por incrível que pareça, a pior corrida do Max foi em 2022, quando ele terminou, ele abandonou, na verdade, o GP de Barcelona, mas como ele completou 90% da prova, ele acabou sendo classificado em 19ª posição. Fora isso, pelo que eu tô vendo aqui, Thaís, olha só que bizarro. A pior posição do Max em uma corrida de Fórmula 1 foi na sua temporada de estreia, onde ele terminou em 16º e o outro em 15º. Foi aí que, as únicas vezes que ele terminou nessa posição. Fora isso, a última vez que ele ficou com mais de 10 carros na frente dele foi em 2016, no GP da Bélgica, onde ele terminou em 11º. É Depois, surreal, né? depois no ano seguinte, 2017, ele terminou em 10º. E dali para frente, tudo bem que tem várias posições, mas normalmente entre os 5 primeiros colocados. Então, tipo, é uma constância, é um piloto constante. Como a gente já vê, ninguém é campeão de Fórmula 1 à toa. E o Max Sim. Verstappen muito menos, tá muito mais, na verdade, está dentro dessa lista, adicionando muito sobre isso. E mesmo ano passado, assim, de cabeça, eu acho que o pior lugar dele foi no Brasil. Foi 6º, se eu Foi não me esse engano. lugar. Posso estar errada. E ele ainda fez Assim, a pole naquele finalzinho Não lá, né? fez a pole, foi o Magnussen, não foi? Ah, Ah, é não, verdade, porque foi teve aquela pole maluca. a sprint, né? É. Pois é, o sucesso, foguete não dá ré, né? Como diz. E aí a gente chega em 2017, ele chegou em 6º lugar no campeonato, com 168 pontos e 2 vitórias nos GPs da Malásia e do México, ficando quase 30 pontos a menos que o seu parceiro de equipe, Daniel Ricciardo. Então, na primeira temporada que ele fez de ponta a ponta na RBR, já chegou no cangote do Daniel Ricciardo, do mesmo jeito que Daniel Ricciardo está no cangote de Sérgio Pérez esse ano. A gente está vendo aí que Será? foi o motivo depois do Daniel Ricciardo ter saído, né? Da RBR foi o Max Verstappen. O desempenho desse ano foi bom, mas Max ficou de fora de 7 corridas no ano e o australiano em 6. Então a gente vê que o carro da RBR ainda estava lutando um pouco assim para se reconstruir, né? Principalmente depois da saída do Vettel.
Na sua terceira temporada na Red Bull, Max fez 249 pontos, atropelando seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, que fez apenas 170 pontos. O holandês ficou em quarto lugar no campeonato, com uma vitória na Áustria e uma no México. E a partir desse ano, Max tem desempenhos incríveis toda a temporada, tendo já desempenhos impressionantes nos anteriores, mas a partir de 2019 é surreal, né? Não tem como, às vezes é difícil até de explicar como ele conseguiu esses números, sabe? Sendo que ele estava correndo também ao lado de outros pilotos muito bons. Tava vivendo o período ali da fase do Hamilton também, então, tipo, tava correndo contra o Hamilton, contra a Vettel, contra a Ferrari, contra a Mercedes e conseguiu extrair esses números. Sim, ele só em 2018, que ele ficou em terceiro, eu acho, em quarto, ele ficou atrás do Bottas, do Vettel, se eu não me engano, e do Hamilton. Uhum. Então, assim, eu acho que tirando o Bottas, que ele é melhor que o Bottas, são pesos pesados da Fórmula 1, né? Já em 2019, a Red Bull ela troca o motor e as unidades de energia da Renault pela Honda, e foi o mesmo ano que o Daniel Ricciardo sai da RBR e vai para a Renault. A equipe subiu o Pierre Gasly para a escuderia principal, mas o Pierre Gasly não durou muito, aí veio o álbum, aí o álbum não durou muito, aí troca pelo Gasly de novo, e aí fica aquela... até chegar ao Sérgio Pérez. O Max terminou em terceiro, ficando apenas atrás do Lewis e do Bottas, com vitórias na Áustria, Alemanha e Brasil, totalizando 278 pontos. Aí, pessoal, chegamos no ano mais difícil para ser falado, que é 2020. Assim, para mim, começa ruim em 2020 e termina horrível em 2021, sabe? Porque 2020, eu acho que a Fórmula 1 ela já faz escolhas muito ruins em termos de organização do campeonato, porque a gente tem 17 corridas em 5 meses e meio. É bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro. Tipo, eu achava que não ia ter temporada 2020. E provavelmente. Desculpa cortar. Não, pode falar. Mas era pra ter, né? Era pandemia. Sim. Qual a necessidade? E não é um esporte que você possa falar, eu vou restringir as pessoas naquele lugar, porque não tem como. Não tem, as equipes, elas são, eu acho, assim, chutando de cabeça, deve ter 300 pessoas em cada equipe, até mais. Porque você tem serviços do paddock, é muita gente. Só de mecânico, acho que deve ter uns 50 cada equipe, sabe? E não é, por exemplo, no futebol, que já foi responsável a volta, mas assim, você tem 30 pessoas em cada time, e aí você vai diminuindo cada vez mais para ter só as pessoas que realmente forem importantes ali. É difícil. Eu acho que, como diz o Lewis, money talks. Falando sobre o calendário, desculpa, se a gente parar para pensar e for dividir, 17 corridas em 5 meses, dá basicamente todo final de semana tem uma corrida. Um final de semana pula e outro não. Sim. Não vai ter um final de semana que não vai ter corrida, sabe? Tipo assim, pegando num mês. Tipo, as 3 primeiras semanas vai ter uma corrida, na quarta não vai ter, e na primeira semana do mês seguinte, subsequente, vai ter corrida. Então, e todo o contexto que a gente estava vendo, como você bem falou, é outra coisa que torna o ano muito mais bizarro. E se a gente vê o Drive to Survive, eles nem falam muito da pandemia. Você não tem aquele take do Daniel Ricciardo falando com a mãe dele, tô bebendo corona. É um dos únicos takes que realmente fala sobre o coronavírus. A gente teve poucos pilotos falando sobre ser contra a volta da Fórmula 1. É difícil. Se alguém... Assim, a gente teve a sorte, que a gente saiba, de ninguém
pegar a Covid e falecer das equipes, mas era difícil, eu acho que não tinha nem vacina direito, então complicado, né? Complicado. Bom, mas falando do desempenho do Max, ele terminou novamente em terceiro, atrás do Bottas e do Hamilton, com 214 pontos. 2 vitórias, uma no aniversário de 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, e a segunda foi em Abu Dhabi, a última corrida do ano. Aí chegamos, 2021. Fatídico ano. O fatídico ano. Primeiro a gente precisa relembrar que a gente teve alguns GPs cancelados. Primeiro foi da China, depois Canadá, Singapura e Japão. Acho que, E aí a gente teve aquele negócio. O GP da Turquia foi cancelado, depois voltou a entrar. Aí teve o GP da Eritreia, que entrou no lugar do GP de Singapura. Enfim, loucura, né? E no total a gente teve 22 GPs ou 21 GPs e meio. Gabriel, você considera Spa como uma corrida de Fórmula 1 de 2021 ou a gente não pode chegar nesse nível? Acho que não dá nem para considerar aquilo corrida. Os caras deram uma volta com o carro simplesmente sem condições por causa da chuva. Deram uma volta atrás do safety car. Basicamente, obviamente, ninguém pode ultrapassar. E deu-se por encerrada a corrida, obviamente, por motivos de segurança, naquele momento. Foi 21 corridas, né? Na verdade. E pontuar essa corrida é vergonhoso. É vergonhoso pontuar uma corrida dessa. Se não me engano, esse final de semana foi até um que o Russell ficou em terceiro com a Williams, não foi? Eu não lembro. Mas acho que sim. E eles, e ainda por cima, depois de tantos problemas, eles contaram só metade dos pontos dessa corrida. Ainda porque chegou o penúltimo GP e os dois estavam empatados em pontos. Enfim, né? Como a gente já falou, o GP da Bélgica, todos os circuitos da Bélgica são extremamente perigosos. O de Spa, mesmo com todas as modificações, ele continua sendo muito perigoso. A gente já viu vários acidentes com morte em Spa. Então, é foda, assim. Eu acho que eles não deveriam ter corrido. E aí faz a corrida na segunda, faz a corrida na terça. Muda a data, né? Faz no outro final de semana, sei lá. É complicado, né? E é uma pena, né? Porque Spa é tão bonito, um GP tão maravilhoso, assim, de assistir. Sim. E eu acho que, mesmo atrás do safety car, era perigoso, porque se a gente vê as imagens do GP, o Max, que estava atrás do safety car, não via o safety car na frente dele. Uhum. Ele só via a luz amarela. Então, tipo assim, pra quê? Você corria o risco ainda de colocar não só a vida dos pilotos em risco, que é o mais importante, mas de uma equipe ser prejudicada por causa de questões óbvias, né? Sim. Eu acho que não deveria ter tido corrida. Uma volta não é corrida. Uma volta atrás de safety car não é corrida. Enfim, né? A gente é 44 programados. Se eles tivessem corrido pelo menos 20. Mas. E assim, deu um bafafá também, porque algumas regras da Fórmula 1 não consideravam ter menos de um certo tempo ou menos de X voltas ser uma corrida que realmente valesse, né? E dizem que só teve a volta para dar o tempo X da corrida, porque eles estavam contando da primeira bandeira vermelha, né? Então, complicado. E aí, no último GP, em Abu Dhabi, a gente teve aquela corrida agridoce, com o final que todo mundo sabe. O ministro da Defesa, Sérgio Pérez, segurou Lewis Hamilton a corrida inteira, em uma decisão que rende discussão até hoje. Ixi, deu uma travada para mim. Tá me escutando aí? Uhum. Ah, tá.
E, enfim, numa decisão que rende discussão até hoje. Michael Masi fez o que fez e acabou dando título para Max Verstappen. Teve mudança de regulamento por causa dessa corrida. A gente sabe que isso aí é uma coisa muito louca, né? Porque a gente já passou tantas vezes por isso. Já bateu tanto nesse tema. E é uma coisa que talvez até é não vou dizer uma mancha pro Max, porque não é. Ele estava correndo, ele estava lá. Se fosse a oposição inversa, se o Hamilton tivesse atrás, tivesse ganhado do jeito que ele ganhou, a gente estaria discutindo da mesma forma que não foi da maneira que deveria ser. Mas acho que ficou até um peso para ele, né, Thaís? Ih, Thaís caiu. Ixi, Consegue... tá me escutando? Ah, não, aqui Acho que deu uma... sua câmera tinha saído. Ah, tá. Mas eu estava comentando sobre se fosse o Hamilton tivesse ganhado daquela forma, ele também ficaria marcado, porque não é legal como um esportista e como eles, pilotos que se cobram tanto, não gostaria de ganhar desse jeito. Eu sinto que esse sentimento ficou até o ano de 2022 com o Max Verstappen, quando ele ganhou realmente merecendo, não que ele não merecesse em 2021, mas ali foi uma circunstância do momento que entregou o título de bandeja na mão dele, né? Querendo ou não, a gente viu a emoção dele ganhando o segundo título ano passado, né? Então a gente percebeu que foi difícil para ele ter o primeiro título tão discutido. Ainda mais eu acho que o Max, ele é uma pessoa que se cobra muito e a gente viu, ele realmente estava emocionado. Acho que foi a primeira vez que a gente viu ele emocionado em fazer alguma coisa na vida dele. Foi ganhar o segundo título em 2022 e é difícil, né? A gente não pode falar, a Red Bull comprou o título, não. Foi uma decisão discutível, uma discussão que não estava no livro de regras da Fórmula 1, mas deu o título para ele. Foi um título, querendo ou não, foi merecido. Tanto o Lewis quanto ele mereciam o título, e tudo bem. Mas vai sempre ter um asterisco em cima daquele título, né? Quando o Lewis veio receber o seu ser cidadão brasileiro, falavam toda hora que ele era o 8º campeão, porque para muitas pessoas ele é 8 vezes campeão de Fórmula 1. E é complicado. Para mim também. Para mim também, para mim também. Mas é difícil. O Max merecia, o Lewis merecia também, mas é uma decisão que é triste, assim. Eles já viram de decisões muito polêmicas nos anos passados e fecharam com chave de ouro 2021 com essa decisão merda que perdeu a graça, né? Meio que perdeu a graça, assim, do campeonato. Uhum. Se colocou até em xeque a credibilidade da FIA e da Fórmula 1 como um todo, né? Por causa disso. A gente sabe que a FIA tem seus queridinhos, né? E a Mercedes já foi um queridinho da FIA, não mais que a dona Ferrari, mas é difícil. Sabe quando começou a ter aquele negócio do esquema de aposta? E aí começou a colocar em xeque todos os campeonatos? Uhum. Pra mim foi isso também. Tipo, foi muito chato, foi muito agridoce. Eu acho que mesmo o Max Verstappen tava meio cara de bunda na hora que ele ganhou, porque a gente nem vê ele comemorando direito aquele dia. É triste você ter o primeiro título manchado dessa forma, assim. Se eles tivessem. Porque foi a mesma coisa que aconteceu em Spa. Se em Abu Dhabi não tinha condições de terminar a corrida sem o safety car, e eles já fizeram isso em Spa, por que eles não fizeram em Abu Dhabi? Uhum. São coisas que a gente nunca vai saber, infelizmente, né?
é uma constante mudança de o que a gente vai fazer agora na Fórmula 1, né? Sim. Tipo, tá, ok, a gente descobre. As regras não são claras, sim, os regulamentos da Fórmula 1. Tipo, eles dão margem para interpretação. Eu acho que quanto mais margem para interpretação eles tiverem, mais a gente vai correr o risco de ter esses tipos de situações acontecendo. Sem entender por quê. É que nem a regra do VAR no futebol hoje em dia. Toda hora tá mudando. Ah, se o cara tiver com a mão para trás, é pênalti. Agora, se ele tiver com a mão para o lado, é lance de jogo. Aí passa uma temporada, passa um ano, não deu muito certo isso, vamos mudar de novo. Então sempre fica naquela questão de que caminho vai, e os pilotos e as equipes acabam ficando reféns do próprio regulamento que eles aprovam, que eles assinam embaixo, que eles falam, ok, a gente vai correr com isso. Mas quando der ruim para mim, a gente vai reclamar. Então, é um dos problemas do esporte, né? Essa falta de clareza, essa falta de cuidado e cuidado com o produto, né? Na verdade, né? Porque, como o Hamilton disse, né? Tudo é dinheiro. Sim. Gente, tá travando muito aqui pra mim. Não sei se tá tranquilo aí. Eu vou. Eu vou só Não, eu pegar meu consigo te ver de carregador, que eu boa. acho que é isso que tá travando. Mas, Mas um minutinho. Tá aqui do meu lado, peraí. tá bom. Enquanto isso, você que nos acompanha através do YouTube ou de outras ferramentas, aproveita para nos seguir nas redes sociais, mandar seu comentário, comentar aqui também. E ouça a gente no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito na próxima semana. Nesse final de semana, na verdade, tem GP da Holanda, né? Do GP da casa do Max Verstappen, né? Casa dele, onde ele já ganhou todos os últimos. Ganhou nos últimos 2 anos e vai ganhar também nesse final de semana. E segunda-feira a gente vai estar aqui novamente para falar. Segunda-feira é uma palavra muito forte para a gente. Na próxima semana a gente vai estar. Vamos estar aqui conversando sobre essa corrida, falando por que o Max Verstappen venceu e por que o Pérez teve que fazer uma corrida de recuperação. São as duas certezas que a gente tem. Fora. E por que, que a Ferrari errou na estratégia de boxe? Uhum. São quatro certezas que ia falar que a outra é o Sargent chegando em último. Também. Boa. Bom, pra gente já ir pro final desse episódio, acho que era minha bateria mesmo que tava dando uma travada, agora que eu coloquei para carregar tá ótimo, gente. Me desculpem. Bom, no ano passado, nosso Mercedes decepcionou. A Ferrari, que esperávamos nada, entregou nada também. O único que poderia bater o holandês foi Sérgio Pérez, que pipocou e perdeu o segundo lugar para Charles Leclerc. O Max ganhou com avassaladores 454 pontos, 15 vitórias. É complicado, né? Porque 454 como a gente estava pontos... comentando antes, né? Então. E como a gente estava comentando antes, é o maior número de vitórias. Ai, perdão. É o maior número de vitórias numa temporada de Fórmula 1. Quem vai bater de novo? Esse ano, por exemplo, ele só chegou em 2 corridas em segundo. O resto ele venceu. Ele já tem 314 pontos, 10 vitórias e 12 pódios. O Sérgio Pérez, que é o segundo, tem 189 pontos, 2 vitórias e 7 pódios. Olha a diferença. Ele já tem quase metade, o dobro de pontos do Pérez. E assim, o Pérez não está sendo muito confiável esse ano, né? E aí acho que a missão ficou um pouco mais além de não estar fácil. sendo confiável, além do Pérez não estar sendo confiável, ele caiu de desempenho enormemente comparado com o Pérez de antigamente. Assim, não que o Pérez fosse um piloto genial, mas ele sempre foi um piloto que entregou bastante. E esse ano a gente tem notado uma fraqueza
do Pérez que a gente tá, pelo menos para mim, pega até um pouquinho de surpresa. Eu não sei se diria surpresa, assim, eu não fico surpresa, na verdade, mas eu acho que a RBR precisou muito do Pérez em 2021, que precisava de um segundo piloto para segurar que alguém segurasse o Lewis. Uhum. E esse ano não precisam dele, nem ano passado. Então eu acho que eles meio que falaram assim, vai, corre. E já ter a decepção do ano passado, dele ter perdido em segundo lugar para o Charles, esse ano acho que eles falam assim, vai, faz o seu melhor, mas não espere nada e não espere muito apoio em troca. Não que eu acho que eles estejam sabotando o Sérgio, mas eu não acho que eles dão o mesmo apoio que dão por Max. E Não, às vezes isso. o Max nem precisa de tanto apoio, porque ele é um ótimo piloto. Mas quem vai bater Max Verstappen esse ano? A gente não tem nem essa ideia esse ano. A gente não tem nem essa perspectiva. Ano passado a gente ainda falava, o Charles, o Sérgio. Mas você chega em 12 corridas. O cara chegou Olha, em pódio nas 12. eu só tenho uma esperança que vai parar Max Verstappen esse ano. A paternidade. Paternidade, será? A paternidade. Ele já fala que não quer ficar tanto tempo assim na Fórmula 1. Eu espero que ele vire pai e fale Alô, assim: olha, Rui agora. Piquet. É, olha, já corri o que tinha que correr, agora vou cuidar do meu filho, vou ser o pai que eu sempre quis querer, que eu sempre quis ter e nunca tive, sabe? Então, com fé na fertilidade, Max Verstappen vai virar pai. Infelizmente não temos nenhum Latifi esse ano para bater e causar polêmicas. Não temos. Eu acho que a gente não tem ninguém que é meio louco, né, esse ano. Quem poderia É que o ser Latifi, eu não sei meio se ele doido? era louco, ele só era ruim, né? É, Até, como a gente fala, o louco e o ruim era o Mazepin. O é Latifi era verdade. só ruim. É. E tem o Huckenberg, né, que vira e mexe bate. Quem sabe? Eu acho que todos os pilotos do grid tinham que se revezar e tirar ele de toda a corrida pra gente ter uma raça, porque ele já ganhou esse ano, não importa, ele acha que ele pode terminar sem ganhar o resto do ano. E mesmo assim ele já ganhou o campeonato, cara. Ele Assim, poderia Alonso, deixar o você já foi Ricardo correr no lugar melhor. dele. Mas Podia. O Alonso é leão de treino quando o assunto é Max Verstappen. Ele fala que vai ser duro, mas acaba nunca sendo. Uma ideia doida que passou aqui na minha cabeça agora. Você acha que Hum, tem possibilidade do Alonso entrar no lugar do Pérez ano que vem? olha, eu acho difícil, porque eu não vejo o Alonso correndo. Acho que a Red Bull quer um piloto pelo menos para 2 ou 3 anos, para fazer um contrato de 2 anos com aditivo de 1 ou 2. E trazendo um cara como o Alonso, você corre o risco de criar um clima ruim dentro da equipe. O Alonso é um cara que vai competir. Diferente dos pilotos que o Max Verstappen teve do lado, ele vai ter um cara que é no mínimo do nível dele, mesmo com 700 anos de diferença. É, faz sentido mesmo. Mas talvez ano que vem teremos Max Verstappen e Daniel Ricciardo de novo juntos, né? Quem Uhum. sabe? Quem sabe? Do jeito que a RBR é, mais 3 corridinhas aí vagabunda do Pérez, Ele vai pro saco. Alpha Tauri vai, Uhum. vai de Nick De Vries. Facílimo. Fácil, fácil. Bom, gente, é isso. Esse campeonato esse ano tá chato, não tem muito o que a gente falar. A gente já falou que ele ganhou 10 corridas de 12, ficou nas outras duas em segundo, então não tem muito o que falar esse ano.
Max Verstappen campeão. Quem poderá batê-lo? Só Deus, falando assim, E a paternidade? esse carro vai dar problema. E a maternidade. Eu não acho difícil. Eu não sei até quando ele tem contrato, mas... Max Verstappen, aproveite essa felicidade desse momento que você está vivendo na carreira e gaste essa energia com coisas positivas, se é que você me entende. Max, a gente gosta de ver correr, mas a gente não aguenta mais você ganhando. Dá uma, sabe, não tem uma briga, não tem uma felicidade, assim, de ver o carro batendo. Tira umas marchas do carro, né? Sei lá, todo mundo tá Dirige correndo com toda até... a corrida sem um pneu. Exato. Mesmo assim, eu acho que ele ganha a maior parte das corridas, infelizmente. Provavelmente. Bom, gente, é isso. O episódio ficou longo, como a gente já sabia que ficaria, que a pauta ficou muito grande. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Quinta-feira eu volto com o Diego para falar um pouco da história do GP da Holanda. Tem muita E da coisa legal para paternidade do falar. Max Verstappen. E da paternidade. Ele já é pai de pet, né? Isso que é Ele difícil. já é pai de pet. O único E, olha, traço de personalidade que eu gosto do Max Verstappen é ele falando dos gatos dele. Então, eu tenho... O Max Verstappen é foda. Ele é um piloto foda. E eu acho que a antipatia que a gente tem por ele é por ele ser marrento e por causa das questões que a gente tem. A gente tá repetindo isso, mas porque tem que repetir. Sim. E é natural, ele tá ganhando. A gente tem raiva de quem tá ganhando. A gente quer outras pessoas ganhando e a gente quer o nosso piloto favorito ganhando. Mas gostar de pet é um aditivo muito grande, porque eu não acredito que alguém que cuide bem de um animal, que goste de animais, consiga ser uma pessoa ruim. Concordo. Aí a gente termina esse podcast, a gente descobre que Hitler era, tipo, o maior pet-friendly do mundo, né? Bom, caso algum historiador veja essa live, não se aplica a algumas pessoas da história. A gente pede que deixe o nosso pedido aberto para você que é historiador e gosta também de Fórmula 1 e por acaso ouve a gente, traga aí pra gente os maiores trápulas. Como é trápulas, né? Trápulas. Ai, me fugiu a palavra? Não. Crápulas. Os maiores crápulas da humanidade que eram extremamente fofinhos com animais. Eu acho, aí, tipo, já tá indo totalmente do assunto, né? Mas eu acho que teve um serial killer nos Estados Unidos que ele era, tipo, muito conhecido por ser pai de pet, assim. Eu não sei se era o Ed Gein, não lembro quem era, o BTK, não lembro quem era, mas eu sei que falaram, ele tinha um monte de cachorro na casa dele, ele tratava os cachorros super bem, eu assim, filho da puta. Olha o que você está fazendo com os pais de pet. Uhum. Mas, Max Verstappen, você é um bom piloto, a gente só não gosta de você mesmo. A gente nem eu achei que era melhor nem colocar na pauta as polêmicas falas do Verstappen, porque eu acho que as pessoas já sabem, né? Que ele já falou umas merdas misóginas por aí, inclusive da namorada dele, que é de Piquet. Mas é isso. Relação de amor e ódio. Se a gente for vir falar do Lewis Hamilton, a gente vai falar com um sorriso no rosto, gente, é isso. Não tem vai que falar estar mal, aqui a gente eu vai... e a gente, desculpa até te cortar novamente, mas a gente vai fazer uma 24 horas de Le Mans, só que para falar do Lewis Hamilton. Sim, porque a gente ama ele, a gente é muito fã. É o seu piloto favorito? Piloto dos tempos? De todos os tempos, Todos os tempos. É meu piloto favorito. Eu gosto muito do Schumacher. Eu não assisti muito Schumacher, mas eu gosto muito do Schumacher. Mas o Lewis também é um dos meus. É difícil escolher. Eu tenho memórias do Schumacher, mas não era uma época que eu era muito aficionado por Fórmula 1, porque era uma época que eu gostava de ver muitos brasileiros. Então eu torcia muito pro Massa e pro Barrichello. Então sim. você ficava, tipo, Schumacher, pra mim, tipo, sei lá,
O Barrichello terminou em oitavo e o Massa em sétimo. Nossa, eles terminaram em sétimo e oitavo, sabe? É diferente quando a gente tem alguém do nosso país, né? Para a gente poder torcer. Eu sinto um pouco falta disso, mas eu acho que a gente é muito sortudo de poder ter visto os dois maiores, indiscutivelmente, nomes da Fórmula 1, que foi Schumacher e Lewis Hamilton. Assim, então, não importa quem que você goste, importa que a gente continua fazendo a Fórmula 1 crescer no Brasil, né? Infelizmente está diminuindo um pouco assim os números na transmissão. Acho que muito por causa também do campeonato, tá um pouco chato, mas temos ótimos pilotos, as corridas, apesar de tudo, na parte normal do grid, que é segundo para baixo, tá legal, tá interessante as brigas. E, gente, Lewis Hamilton está a 1 ponto de Fernando Alonso. Olha aí essa briga clássica dos tempos de 2010. Então. Voltamos no tempo. Infelizmente não é pelo primeiro lugar agora, né? Mas tudo bem. É isso, gente. Muito obrigada. Eu volto na quinta com o Diego. E algum dia da semana que vem a gente volta para falar de GP da Holanda. Meia-noite a gente conta. Sabe aquele. Eu não sei se vocês assistem o Dessa Letra, que eles falam 1h59 ainda é dia para a gente gravar. Então, o nosso é assim. Até sexta-feira que vem a gente está por aqui de novo. E se vocês quiserem comentar nos comentários quem que vocês querem que seja o próximo perfilado aí dos nossos programas, comentem. É isso, gente. Por favor. Obrigada, Gabriel. E obrigado, falou. Thaís. Falou, gente. Até mais.